Boa tarde, seja muito bem-vindo a esta edição de terça-feira, 3 de junho do Jornal Regional. Começamos, como sempre, com a revista de imprensa, com os principais títulos da imprensa nacional desta manhã. Começamos então por ver a capa do Jornal de Notícias. No cabeçalho do JN, o rebentamento de conduta. Fuga de gás vira Matosinhos do avesso. Foi no centro de Matosinhos uma fuga de gás ontem, ao final da tarde, que levou à evacuação de alguns moradores da zona, virando, como diz aqui o Jornal de Notícias, Matosinhos do avesso. Ao lado, seleção foi a Belém e voou para os Estados Unidos. Cavaco na selfie de Ronaldo. Aqui estão alguns jogadores da Seleção Nacional 2014 a tirar esta selfie com o Presidente da República e a arrancar-lhe também um sorriso. Ao centro, também Raul Meireles é a grande estrela desta selfie. O jogador português é muitas vezes comparado ao cantor mítico António Variações. Seguimos agora a conhecer a manchete do Jornal de Notícias. Contabilista apanhado com segredos do fisco, acusado de burla, tinha em casa dados de contribuintes, de empresas e de outros contabilistas. Na imagem, destaque para os nossos vizinhos de Espanha. Juan Carlos abdicou um trono moderno em Espanha. Segue-se então na linha de sucessão Filipe e também a princesa Letícia. Ao lado, primeiro destaque para a segurança, vítima do 5º assalto. Assaltantes fecham ourives no WC e esvaziam a loja. Em baixo, meio já no terreno, ingleses têm tudo pronto para procurar o corpo de Madeleine McCann. E nas regiões, 2 destaques. O primeiro para o Porto, requalificação de 5 bairros sociais começa já a partir de julho. E em Guimarães, nem os mortos escapam a processos do IRU. Ainda 2 chamadas à capa que têm que ver com a política nacional. João Soares ataca Mandarins e Seguro não convence Lacão. O PS, frente a frente, promovido pelo JN. Quanto ao PSD, acusa Constitucional de invasão de campo. São palavras, então, do porta-voz do Partido Social Democrata, em críticas implacáveis, segundo o JN, ao Tribunal Constitucional, Marco António Costa. Seguimos agora com a capa do Jornal Público. O Jornal Público que traz aqui também no destaque fotográfico o rei de Espanha, o rei Juan Carlos, que renunciou esta semana ao trono de Espanha. Já a partir também desta semana será discutida a lei da sua linha de sucessão. Ao que tudo indicará, será o seu filho Filipe que vai então herdar o trono de Espanha. É então o abandonar, esta abdicação do trono que faz aqui destaque fotográfico do Jornal Público. Na manchete, Bruxelas aceita uma nova subida de impostos. A Comissão Europeia diz que a subida de impostos não é amiga do crescimento, mas que pode ser a solução mais rápida para baixar o déficit este ano. Também mais chamadas à capa deste Jornal Público. Seguimos com líderes distritais marcam reunião à revelia de Seguro. Os líderes das federações, apanhados de surpresa com eleições distritais anunciadas no Vimeiro, devem reunir-se já amanhã, avança então o Jornal Público. Assad reelege-se hoje presidente num país destruído. É o destaque para a Síria. Bashar al-Assad marcou então eleições na Síria, um país devastado e destruído e do qual muitos fugiram. Dá conta então este destaque internacional na capa do Público. 2 últimas chamadas, a primeira para falhou o acordo sobre o fundo para resgatar câmaras endividadas. A contribuição pedida às câmaras para financiar o Fundo de Apoio Municipal continua a dividir os autarcas e também o Governo. Professores do quadro reclamam 1954 vagas. Os docentes do quadro vão contestar em tribunal a abertura de um concurso apenas para os professores contratados. Seguimos agora com a capa do I. O I, como não poderia deixar de ser, dá aqui também conta
do fim desta renúncia ao trono de Espanha por parte de Juan Carlos, ele aqui muito novo, também as infantas, os seus 3 filhos também muito novos, o príncipe Filipe e também as infantas. Acabou o Juan Carlismo, diz então o jornal ali, regressam os Filipes, então é a era filipina que deverá então continuar e recomeçar no trono de Espanha. A manchete do I vai para o Bloco de Esquerda, crise no Bloco. Louçã já admite saída do euro e defende aproximação ao PCP. Mais abaixo, PS, quando Seguro achava que as diretas iam matar o partido, veja o modelo italiano e francês em que o PS se vai inspirar. Ainda a reportagem do I, nesta terça-feira, motiva corrente de solidariedade. Bloggers querem ajudar a Carolina a ter uma casa nova. Por último, em jeito de rodapé, mais 5 chamadas a esta capa. A primeira troika, afinal, não sai, fica à espera do plano B. PSD acusa o Tribunal Constitucional de invadir espaço dos deputados. Bruxelas aceita aumento de impostos, mas a curto prazo. Padres casados portugueses escrevem ao Papa Francisco. E, por último, uma questão: como é que a seleção pode sobreviver sem Ronaldo? Pergunta então o jornal I. Depois de conhecidas estas 3 capas, seguimos com os jornais por especialidade, começando pela economia, com o Jornal de Negócios. Primeiro, em cabeçalho, o Negócios diz que dívida pública, ratings têm de ser publicados à sexta após o fecho da Bolsa. No consumo, regras de compras na net vão ser iguais à da União Europeia. E na banca, herdeiros de Horácio Roque vão comprar ações do Banif ao Estado. Na manchete, a entrevista a Pedro Gonçalves, o secretário de Estado da Competitividade, revela as medidas para recuperar empresas que vão apresentar à Troika. Empresas a revitalizar terão, então, linha de crédito, diz Pedro Gonçalves em entrevista ao Jornal de Negócios. Ao lado, contas públicas, Troika exige novo plano de cortes antes de fechar o programa de ajuda. Ainda as 4 principais críticas ao Constitucional em análise nesta edição. Quanto às autarquias, financiamento no fundo de resgate divide câmaras e governo. E na rubrica Gestão e Gestores, o presidente da Associação de Management fala da imigração e da gestão em Portugal e como se cortam custos e filas de alunos na engenharia do Porto. Ainda, numa última chamada, 10 respostas para decidir se vale a pena investir na REN. Seguimos agora com o desporto, com a capa do jornal O Jogo, começando ali pelos Dragões, dragão de raiz mundial, mesmo com algumas saídas, não faltarão mundialistas a Lopetegui, avança então o jornal O Jogo. O grande destaque vai para o Sporting, com um médio defensivo que assina por 5 anos, fala-se de Rosell, hoje em Lisboa, custou 1 milhão de euros aos Leões, mestre do passe, tem 96% de eficácia, diz então o Jogo. Ainda no Sporting, presidente do Tolima assume que tem tudo acertado com os Leões, Monsalvo só espera por um telefonema. E no Benfica, o médio argentino tem ordens para regressar à Luz, Farinha na calha para vaga de Enzo. Ainda há entrevista a Sílvio que diz que Jesus deu-me aquilo que ele mereceu. Ainda no Mundial 2014, Falcão abdicou a favor de um colega a 100% e ainda aqui também destaques para os jogos de preparação para o Mundial FIFA 2014, vários jogos então que as várias seleções estão a fazer nas vésperas deste Mundial. E estão conhecidos então os principais títulos da imprensa desta manhã de terça-feira. Nós seguimos com o Jornal Regional. A decisão dos juízes do Tribunal Constitucional criou embaraço ao Governo. As reações do Executivo e dos partidos que suportam a maioria deixam antever que o chumbo de 3 das 4 normas do Orçamento do Estado para 2014, que estavam para análise, são um revés nas contas das finanças públicas. Os juízes decidiram chumbar as reduções salariais na função pública, os cortes nas pensões de sobrevivência e a aplicação das contribuições sobre os subsídios de desemprego e de doença. Medidas que valem cerca de 1.200 milhões de euros e que obrigarão Pedro Passos Coelho a apresentar um plano B no orçamento deste ano. Na primeira reação ao chumbo do Constitucional, o primeiro-ministro assumiu estar
profundamente preocupado com o veto. Passos Coelho classificou o chumbo anunciado pelo TC como uma enorme adversidade. Já esta semana é o porta-voz do PSD, Marco António Costa, que se insurge contra a decisão, acusando o Constitucional de invadir o campo do legislador, criando uma situação pantanosa, muito preocupante em termos jurisprudenciais. Palavras fortes que chegam de todo lado da coligação e que dão um tom dramático ao chumbo da passada sexta-feira. Do lado do CDS é o próprio Paulo Portas quem carrega no discurso, dizendo que torna-se difícil governar com este grau de imprevisibilidade. As críticas multiplicam-se, mas facto é que o governo terá de encontrar alternativas ao chumbo. Para já, ainda não é conhecido o plano B, mas é provável que ainda este mês de junho fique decidido, uma vez que para fechar o programa com o FMI e receber a última tranche da Troika, Portugal terá de apresentar a consolidação do orçamento de 2014. As autoridades europeias estão preocupadas com o consumo de drogas e, sobretudo, com o aparecimento de novas drogas. Segundo um estudo europeu, 1 em cada 4 jovens entre os 15 e os 16 anos já experimentou droga. Desde as drogas consideradas mais simples, como o cannabis, às mais pesadas, como crack, heroína, ecstasy e LSD, as substâncias ilícitas são cada vez mais uma opção de curiosos que, quando dão por elas, já não escapam ao vício. Para além das conhecidas drogas, o Relatório Europeu sobre Drogas 2014 revelou que o número de novas substâncias em circulação no espaço europeu não para de aumentar. E se as drogas tradicionais são consideradas perigosas, as novas são ainda mais prejudiciais para a saúde dos consumidores e permitem até que se produzam mais doses com a mesma quantidade e a um preço mais acessível. As novas substâncias são produzidas em pequenos laboratórios a partir de componentes legais, uma situação que torna o combate a este tipo de drogas muito difícil. Só no ano passado foram notificadas, através do Sistema de Alerta Rápido da União Europeia, 81 novas substâncias psicoativas e já este ano foram detectadas 37 novas drogas. No total, o sistema monitoriza 350 substâncias e os números devem aumentar. Mas por agora, esta é uma realidade que ainda não se sente em Portugal, ainda que sirva já de alerta para o que poderá vir, uma vez que está em expansão na Europa. Para além das autoridades nacionais terem identificado apenas 3 substâncias novas em Portugal, as drogas como ecstasy e cannabis continuam a ser muito consumidas no nosso país. Já a heroína mantém um declínio de consumo, havendo menos pedidos de tratamento. O presidente do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências lembra um passo fundamental que foi já dado em Portugal para o controlo do consumo deste tipo de substâncias, com o encerramento e proibição das smart shops. Por toda a Europa, são mais de 80 milhões os indivíduos que já consumiram drogas. Os últimos dados, referentes a 2011, indicam ainda que 1 em cada 4 jovens entre os 15 e os 16 anos já experimentou uma droga. E como modo de analisar este consumo cada vez mais elevado de drogas nas cidades europeias, está a ser posto em prática um novo projeto de análise de águas residuais que envolve 21 países. Este projeto tem o objetivo de calcular que drogas, em que quantidades e em que dias da semana andam os europeus a consumir. Isto porque as drogas utilizadas são libertadas pela urina e acabam nos esgotos. As águas residuais provenientes de cerca de 8 milhões de pessoas de várias cidades da Europa foram submetidas a análises que procuravam vestígios de 5 drogas ilícitas: anfetaminas, cannabis, cocaína, ecstasy e metanfetaminas. Nas águas recolhidas em Portugal, mais precisamente em Lisboa, foi detectada a cocaína mais consumida aos fins de semana do que durante a semana e em menor quantidade ecstasy. Quanto às restantes drogas, não há registro de anfetaminas ou de metanfetaminas nas águas portuguesas analisadas. Examinados todos os padrões semanais de consumo de droga, constatou-se que, na maioria das cidades por toda a Europa, os níveis de cocaína e de ecstasy aumentam ao fim de semana e o consumo de metanfetaminas e cannabis parece estar distribuído de forma mais uniforme ao longo da semana. Com o consumo repetido de drogas, o organismo desenvolve uma maior tolerância aos efeitos provocados e os consumidores têm tendência a aumentar cada vez mais a dosagem. As consequências dependem da substância que se consome e vão desde problemas cardíacos e esquizofrenia à morte por overdose.
As vias de administração das drogas injetáveis, como as agulhas, são também um grande fator de transmissão do vírus da SIDA. Com o aumento a um ritmo alarmante do uso ilícito de drogas nos últimos anos, é caso para dizer que os jovens associam cada vez mais a diversão ao uso destas substâncias ilegais. Assim, o consumo de certas drogas converteu-se numa referência obrigatória na cultura juvenil e num componente essencial dos tempos livres. Um assunto que continuará a preocupar as autoridades nacionais e também europeias. Nós agora seguimos com o comentário de António Meira, por ser terça-feira, falamos de economia e finanças. Seja muito bem-vindo, António. Boa tarde. Vamos começar com esta queda da taxa de desemprego, uma notícia que surge hoje, depois de revelada pelo boletim de abril do Eurostat e que dá conta de uma queda na taxa de desemprego portuguesa para um recuo para os 14,6%. Comparado com há um ano, é um recuo de quase de 3%, uma vez que há um ano, em abril, a taxa se situava nos 17,3%. O que é que isto quer dizer? Que estamos, de facto, a consolidar uma descida da taxa de desemprego? Estamos. Hoje também foi publicada a taxa de desemprego na zona euro e reduziu um ponto percentual de 11,8% para 11,7% no conjunto dos países da zona euro. Portugal contribuiu ligeiramente para essa queda e de facto, portanto, o país encabeçado por este governo realmente está a fazer com que a economia entre nos eixos. Eu, sinceramente, não estava à espera, há meio ano atrás, que a taxa de desemprego descesse tão rápido. Aliás, até aqui tínhamos falado que era provável que subisse até ao fim deste ano. Era provável que subisse até ao final do ano. Não muito, mas era provável que subisse. Portanto, eu não estava à espera desta queda demasiado rápida, o que é bom para o país, porque alivia o orçamento, porque o Fundo de Desemprego é pago através do Orçamento de Estado, alivia o orçamento, desanuvia o sentimento das pessoas que arranjam emprego ou que são empregadas, e isto é resultado, quer queiramos, quer não, é resultado das políticas do governo. Umas decisões não são muito boas, outras são melhores e outras são boas, e o conjunto dessas decisões está a fazer com que realmente a economia finalmente entre nos eixos. Isto não quer dizer que estamos a resolver os problemas todos, não estamos. Até porque o déficit público tem vindo a aumentar. O déficit orçamental está mais ou menos controlado, mas o déficit público tem vindo a aumentar. Portanto, não quer dizer que o país tenha o problema resolvido. Não tem o problema resolvido e longe de o ter resolvido, ou de estar resolvido. De qualquer forma, eu entendo que o caminho teria que ser este. Acha que são as medidas do género do impulso jovem e outras medidas semelhantes que estão a fazer com que haja este recuo da taxa de desemprego? Não só isso. Há 3 anos qualquer empresa ia rapidamente à insolvência. Atualmente, não há muito tempo, há um programa que se chama OPER, Plano Especial de Revitalização, em que grande parte das empresas não chegam a ir à insolvência. Portanto, isso também tem influência. Não, é uma medida que também tem influência. Portanto, se não fosse esse PER, provavelmente a taxa de desemprego tinha aumentado. Portanto, é um conjunto de medidas, incluindo mais uma que saiu hoje, que já não me recordo qual é, mas saiu qualquer, são financiamentos específicos para as empresas que estão com dificuldades, e é assim, teve que ser o governo a encabeçar toda esta situação, porque a banca não deixou, ou aquilo que empresta, o valor dos empréstimos tem vindo a diminuir, e só empresta a quem realmente apresenta bons balanços, porque se apresentar balanços com prejuízo, o banco já não empresta. De qualquer maneira, a banca também tem vindo a reduzir a exposição nas empresas por outras questões, por outros problemas,
nomeadamente a falta de cobrança às empresas e aos particulares. E, portanto, a banca portuguesa, como continuamos a ver, continua com problemas e não está a fazer chegar o dinheiro à economia. Ainda hoje no Jornal de Negócios sai exatamente a entrevista ao Secretário de Estado da Competitividade, Pedro Gonçalves, que diz que vai apresentar à Troika um conjunto de medidas para revitalizar algumas empresas que terão acesso a uma linha de crédito. Acha que é por esta via que se começa a colocar aqui um tampão ao desemprego? Também. As empresas europeias, mas especificamente as portuguesas, têm uma forma de se financiar diferente das empresas americanas. As empresas americanas recorrem muito pouco à banca. No nosso país, os sucessivos governos deram orientações, ou não deram orientações em sentido contrário, de que as empresas não se deviam endividar demasiado junto da banca. Há algumas formas de conseguir capitais que não sejam capitais próprios. Atualmente já começa a haver mais fundos de investimento que estão disponíveis para injetar em determinadas empresas. Eu recentemente estive numa reunião em que estiveram lá 3 fundos de investimento, mas alguns... O problema do fundo de investimento é que alguns só apoiam projetos acima de 10 milhões de euros. E isso para as empresas portuguesas é demais. Exatamente. Mas estava são, lá na sua maioria, pequenas e médias empresas. Por isso mesmo, o Banco do Fomento, o tão anunciado Banco do Fomento, seria para essas empresas mais pequenas? O Banco de Fomento seria para essas empresas mais pequenas e já existiu em Portugal, funcionou muito bem. Entretanto, toda a situação e evolução económica fez com que ele fosse incorporado num grupo bancário. Mas isso também tem, enfim, outras questões de concorrência. Se o banco não abriu, foi porque a própria banca não deixou, ou pressionou, ou fez algum lobby junto do governo para não abrir este banco. Para não abrir esse banco. Continua a ser uma promessa, António Meira. Continua a ser uma promessa, mas provavelmente situações como o PER seriam mais eficazes. E seriam mais eficazes porquê? Porque o Banco de Fomento poderá emprestar 1 milhão de euros a uma empresa, mas não fiscaliza. Aliás, foi o mal da banca em Portugal. Oferecia dinheiro às empresas, oferecia dinheiro aos particulares, mas nomeadamente às empresas, e não fiscalizava. Portanto, o credor também tem responsabilidade sobre aquilo que acontece. Aliás, a banca é a principal responsável, junto com os sucessivos governos, daquilo que aconteceu ao nosso país. Estamos com desemprego. Termine. E às vezes perdemos o raciocínio com as interrupções. Portanto, é o que eu estava a dizer, a banca não fiscaliza, quer uns balanços com resultados positivos, nem que seja 1000 euros, o que interessa é que esteja positivo. Agora começam a exigir alguns rácios. Já exigiam na altura, mas não ligavam muito, que é o rácio de autonomia financeira, que uma empresa deve ter o rácio de 25%. Mas os bancos emprestavam com rácios de 7%, 10% e 15%. E aí isso ainda iria agravar mais a situação financeira da empresa. Um cenário que agora já não acontece. Um cenário que agora já não acontece. Mas não acontece porque o banco não tem dinheiro para emprestar. Mas já se nota uma pequena abertura da banca. E porquê? Porque se a banca não emprestar dinheiro, com a estrutura que tem, vai continuar a apresentar prejuízos. Como já verificamos no primeiro trimestre deste ano e depois causa problemas internos, como está acontecendo no BES. Vamos falar ainda, e para encerrarmos este tema da taxa de desemprego e seguirmos para o nosso segundo tema, da oposição. A oposição fala muitas vezes que estes números e esta redução da taxa de desemprego é fictícia, uma vez que muitas pessoas deixam de estar inscritas em determinado momento nos centros de emprego, ou seja, continuam numa situação de desemprego, mas sem estarem registadas oficialmente. Acha que será assim ou parte? Eu admito que sim, há muitas pessoas que não estão registadas no centro de emprego, mas quando este governo
estava a governar, acontecia o mesmo. Portanto, não há grande diferença. Portanto, se esta taxa é fictícia, há 5 anos, e há 6 e há 7 também era fictícia. Mas admito que hajam pessoas que não estão inscritas no centro de emprego e que poderá ou representar nesses 14% uma boa percentagem, não é? Mas sempre aconteceu assim. Não é novo. Não é novo isso. Vamos seguir para o nosso segundo tema. Vamos falar também da inflação na zona euro, que desceu para os meio ponto percentual neste momento, abaixo do que aquilo que os especialistas estariam à espera, ligeiramente acima. Isto pode trazer algum embaraço para o Banco Central Europeu? Acha que Mário Draghi vai optar por baixar novamente o preço do dinheiro, que já está em 0,25? Acha que ele poderá ainda reduzir ou era expectável que a taxa se mantivesse ou até aumentasse? Aumentar não é expectável. O BCE tem um mandato muito específico, que é controlar a inflação da zona euro. Portanto, não pode... Mas ela está a fugir do controle Ela neste está momento. a fugir do controle, mas está a fugir mesmo. Portanto, o objetivo do BCE são 2%. Pode ir aos 2,2, 2,4, pode andar no 1,6, 1,7, 1,5. A partir daí já começa a causar preocupações. Ora, nós tivemos taxas de juros de referência, que é a taxa de juros do BCE, em 2008 de 4,25%. Em julho ou agosto de 2013, as taxas foram descendo, ainda com o Sr. Trichet, e chegaram a 0,25%. Portanto, tem-se mantido mais ou menos há um ano a taxa de juros. O facto é que a inflação não tem estabilizado ali à volta dos 2% e está a causar alguns problemas e alguns embaraços ao BCE. O BCE reúne uma vez por mês, irá reunir esta quinta-feira, à 1h30 hora portuguesa, e é nessa conferência que nós iremos saber se ele irá reduzir a taxa de juros. Muitas vezes ouve-se falar que as taxas de juros poderão ser negativas. Poderão ser negativas porquê? Porque o 0,25% é aquilo que o BCE paga ao banco ou aos bancos quando colocam lá o dinheiro. E é aquilo que o BCE recebe quando empresta dinheiro à banca. Agora, aqui há um problema. O BCE, se reduzir a taxa de referência, terá que arranjar outra forma de cobrar a taxa de juro à banca. Porque o que é que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos, ou depois desta crise? O BCE empresta dinheiro à banca europeia, não emprestou dinheiro à banca portuguesa, porque não tinha rácios, os tais rácios, não tinha rácios em que confortassem... Os bancos portugueses não se financiam no Banco Central Europeu? Antes de rebentar esta crise, havia financiamentos interbancários, isto é, o Barclays podia emprestar ao Millennium BCP, o Santander, que tem excesso de liquidez, podia emprestar ao BES ou ao Banif. Isso acabou. Mas não acabou só em Portugal, acabou noutros países europeus. Aí entra o BCE, embora não faça parte do mandato, mas o Banco Central teve que fazer alguma coisa de diferente do seu mandato, porque os estragos poderiam ser muito mais extensivos. E, portanto, o problema é este, é que o BCE começou a emprestar dinheiro à banca, não à portuguesa. Vamos imaginar, emprestava dinheiro ao Deutsche Bank, mas o Deutsche Bank desconfiava da banca portuguesa, já não emprestava dinheiro aos bancos portugueses. Daí todo este constrangimento que nós assistimos durante estes últimos 2, 3 anos. Entretanto, mas ao emprestar, estou a dar um exemplo, se calhar não é melhor, mas mesmo sendo este, o BCE emprestando dinheiro ao Deutsche Bank, ou ao Santander, ou ao Bilbao Biscaia, esse dinheiro não chegava à economia real, não chegava às empresas. E é o que continua a acontecer, ou seja, o dinheiro está barato, está a 0,25 para a banca, a questão é que os preços continuam a aumentar na Europa e este dinheiro, ou este dinheiro mais barato... Os preços não continuam a aumentar. Quais preços? Do dinheiro?
Aumentaram em Portugal, porque eu às vezes já passei por Espanha e por Itália recentemente e as taxas de juros são muito mais baixas do que em Portugal, as que estão a ser praticadas. E, portanto, o que é que acontece? Há bancos com excesso de liquidez. Posso dar aqui um exemplo que há determinados meses durante o ano 2013 em que a banca coloca no BCE 500 mil milhões de euros, 500 mil milhões de euros, passado um mês coloca mais 300 mil milhões. Aliás, houve um dia, o ano passado, ou em 2012, que a banca colocou junto do BCE mais de 700 mil milhões de euros. É muito dinheiro. São quantias astronómicas em que os bancos preferem ter o dinheiro no BCE e receber o 0,25%, porque está seguro do que estar a emprestar. Não foi boa política, o resultado está aí, portanto, há muitos bancos com prejuízos elevados. A nossa vizinha Espanha também. Aliás, na vizinha Espanha houve mais transformação a nível bancário do que em Portugal. Embora haja bancos em Espanha que deem resultados positivos, já não eram aqueles que eram antigamente. E portanto, o que é que pode acontecer na quinta-feira? Ou o Sr. Draghi traz medidas novas para combater a inflação? A desinflação. Que medidas é que podem ser essas? Um exemplo muito rápido, António. Um exemplo muito rápido poderá baixar, o exemplo mais direto poderá baixar a taxa de juros 0,25 para 0,10, para 0,1, por exemplo, portanto, ou para metade, ou para 0,20, ou para 0,15, é uma das medidas. Outra das medidas é financiar diretamente as empresas e não fazer o dinheiro circular através dos bancos. Ou então... Mas não acha que o lobby da banca travaria essas intenções? O lobby da banca poderá travar, e aliás em Bruxelas há muitos lobbies e um dos maiores é o da banca. Poderia travar, mas o lobby trava até um certo ponto, porque apesar da taxa de desemprego na Europa estar a baixar, apesar dos indicadores económicos não serem muito maus, isto... O BCE tem obrigações com a economia europeia. O BCE tem obrigações com a economia europeia. Mas quando se fala em taxas de juros negativas, é o BCE não pagar juros aos bancos que colocam lá o dinheiro. Claro que isso tem influências depois no resto da banca a nível europeu. Que se vê obrigada a emprestar, como se depreende, com taxas para, mais baixas, para ganhar então esses valores. António, muito obrigada, até para a semana. A ver, vamos qual é a decisão de Mário Draghi e do Banco Central Europeu. E nós agora fazemos uma breve pausa neste jornal. Até já.